Meu nome é Irmã Bernadette, eu tenho 35 anos, tenho 11 anos no mosteiro. Meu nome de batismo é Karina. Quando a gente faz a vestição monástica, a gente recebe o nome novo, 2 anos depois que a gente está no mosteiro. Recebe o hábito. Então, na minha vestição, eu recebi o nome da minha devoção pessoal, que é então Irmã Bernadette de Maria Imaculada, que é o nome do mosteiro, inclusive, Maria Imaculada. Eu sou da capital, né? Tenho 3 anos de profissão solene e, no caso, acho que eu disse 11 anos no mosteiro. Meu nome é Irmã Maria Esther do Menino Jesus, eu tenho 25 anos, sou natural de Rancharia, que é aqui no interior de São Paulo, estou há 9 anos no mosteiro, sou juniorista, tenho ainda os votos temporários, ainda não fiz os votos perpétuos. Meu nome é Irmã Maria Micaela, eu sou daqui da Diocese de Marília, natural daqui de Marília mesmo. Eu tenho 29 anos, entrei no mosteiro com 17 anos. Desde criança eu queria ser religiosa e fiz vários acompanhamentos com várias congregações. Mas encontrei aqui o mosteiro, né, na cidade, e estou aqui no mosteiro há 12 anos. E eu tenho 3 anos e meio de profissão solene. As pessoas nos perguntam, né, qual é a diferença entre nós, entre as irmãs apóstolas, entre os monges, entre os frades, se a gente é todo mundo igual, se a gente só usa roupa diferente, né? A gente não é todo mundo da Igreja Católica. O que distingue? O que a gente chama de carisma, né? Nós temos um carisma franciscano, a nossa ordem tem 800 anos, a ordem das Irmãs Pobres de Santa Clara. A nossa mãe Santa Clara, ela é contemporânea de São Francisco. São Francisco fundou os frades menores e, pela inspiração de São Francisco, nossa mãe Santa Clara se sente chamada a uma vida de penitência, uma vida mais doada, né? Ela que era da nobreza. E nosso pai São Francisco é o fundador da nossa ordem, junto com a nossa mãe Santa Clara, então. E eles chamam a uma vida de extrema pobreza. Esse é o fundamento primeiro do nosso carisma, que é a vida da altíssima pobreza. Todos os religiosos professam 3 votos, né? Pobreza, obediência e castidade. Para nós a pobreza é altíssima, né? Então é muito maior, e também esse olhar para os pobres é muito maior na nossa vocação específica. E um outro chamado muito específico da nossa vida é a vida de fraternidade, a vida comum. Então, nossa mãe Santa Clara, ela é do século XII, junto com o nosso pai São Francisco, são da cidade de Assis. São bem famosos, mas as pessoas pouco sabem da história, né? Nossa mãe Santa Clara foi chamada com os seus 17 anos, pode continuar, Irmã Esther. Nossa mãe Santa Clara, com 18 anos, na verdade, ela foge de casa, foge para uma igrejinha chamada Porciúncula, que era uma igrejinha dos frades menores. E ali, nosso pai São Francisco corta os cabelos dela, né, e ela faz os seus votos e se consagra a Deus, né. Alguns dias depois, os parentes descobrem, né, que ela fugiu de casa, ficam muito bravos, por conta que a vida de nosso pai São Francisco era muito nova e também era muito radical, né? Então não era bem vista, principalmente pela nobreza. E aí eles vão atrás dela, ela está nosso pai São Francisco leva ela para um mosteiro, e ali os parentes entram no mosteiro e querem levar ela para casa. E aí então ela tira o véu, ela mostra os cabelos cortados e ela segura no altar, né? E mostrando que ela não iria desistir da vocação dela. E aí os parentes, vendo a resistência dela, desistem e voltam, né?
E algum tempo depois, nossa mãe vai para um mosteiro que nosso pai São Francisco restaurou, chamado Mosteiro de São Damião, que fica ali um pouquinho nas regiões de Assis, mesmo na Itália. E ali foi fundado o primeiro mosteiro da ordem, e daquele mosteiro é que as Clarissas se difundiram pelo mundo. Uma coisa importante desse século é que surgiram no mesmo período 3 ordens mendicantes, né? A Ordem das Irmãs Pobres, a Ordem dos Frades Menores e a Ordem dos Dominicanos. Até então, né, haviam grandes abadias e um pai só aceitava que uma filha deixasse a casa, então assim, de uma família nobre, para ser uma grande abadesa. Então o que mais escandalizava no caso de Santa Clara é que ela estava deixando a casa dela para ser uma pobre, né? Uma pobre irmã em um mosteiro sem nome algum. A nossa altíssima pobreza, ela não é assim, qualquer pobreza, né? Não é simplesmente ou não ter dinheiro, ou não ter um carro, mas é a imitação de Jesus Cristo. Jesus Cristo pobre, humilde e crucificado. E essa vivência que a gente tem aqui dentro do mosteiro, na clausura e na fraternidade, né? Que tem essa característica mesmo. Porque, como a irmã falou, a maioria das congregações professam 3 votos, né? Nós, como ordem contemplativa, professamos o quarto voto, que é o da clausura, né? Que é essa característica nossa mesmo de mosteiro, né? Que então a gente vive nesse escondimento aqui dentro, né? Da clausura. Nesse 800 anos, então, né? Foi difundido e foi nessa perseverança desse carisma, né, de viver, de seguir os passos do Cristo pobre, humilde, crucificado, né, que hoje nós estamos aqui, né, na cidade de Marília, estamos há 23 anos, né, aqui na cidade, e que mais? Em setembro nós entramos no nosso ano jubilar, né, completamos 24 anos, né? Então iniciamos o ano do jubileu, convidamos a todos para durante esse ano rezar conosco, até os 25 anos, que é uma data, uma marca histórica. Nós somos um mosteiro que remonta 3 fundações no Brasil, fundados por Caicó, que foi fundado pelo Mosteiro da Gávea e foi fundado por um mosteiro da Alemanha, né? Nosso mosteiro é de tradição coletina. Santa Coleta é uma, entre outras reformadoras da Ordem de Santa Clara, né? E nós fazemos parte dessa reforma. A nossa Constituição, ela menciona uma coisa que escandaliza um pouco as pessoas que vêm aqui, que é a clausura, né? As pessoas se assustam com a grade. Nós somos livres. Qualquer um de nós aqui consegue pular o muro. Nós estamos aqui por um amor, né? Um amor que nos convida para um lugar mais íntimo, para um espaço mais reservado entre nós e o esposo. E as nossas constituições, elas mencionam também a clausura como uma pobreza, porque nós abraçamos uma pobreza que limita inclusive o nosso espaço físico, né? Nós não vamos na praia, nós não vamos no shopping, não vamos a tantos outros lugares belos e bons, inclusive, que outras pessoas podem ir, como também o aspecto dessa altíssima pobreza. Então, a altíssima pobreza, ela vai muito além, como a irmã falou, de questões culturais, sociais, financeiras, econômicas. É uma questão espiritual. Nosso Pai São Francisco, ele apela mesmo para que a pobreza do irmão seja uma pobreza espiritual da liberdade e da vontade, em que a obediência coroa essa pobreza, em que o irmão seja tão obediente que seja capaz de livremente se dar tudo, né? Então essa é a pobreza franciscana, é a pobreza de quem deu tudo pelo tudo. Dentro da igreja existem alguns tipos de clausura. Não vou explicar todos para não ficar difícil. Mas a clausura papal que a gente fala, que é a que a gente observa, ela é uma clausura estrita. Então nós só saímos para ir ao médico,
para deveres com a sociedade, votar, assuntos jurídicos, coisas inevitáveis, né? Nós não saímos nem para receber nossa família nos visita pela grade, como vocês, né? É que a igreja reconhece que muito mais as irmãs, elas têm essa característica de esposa, embora cada alma seja esposa de Nosso Senhor, mesmo a dos leigos, mas no religioso isso é muito mais evidente, latente. E por isso nós estamos muito mais em casa, nós não saímos, né? Nós somos a esposa que cuida do esposo e cuida dos seus filhos em casa. Já a clausura dos monges sempre foi mais aberta, sobretudo pela característica de que os monges geralmente têm as ordens. E o serviço dos sacramentos é para o povo de Deus. Por exemplo, os monges vêm para celebrar para nós, ou vêm nos atender em confissão. Se eles estivessem limitados pela clausura em algum aspecto, isso poderia ser prejuízo no momento que a gente tem tanta deficiência de padres, né? Mas, em si, é sempre louvável, né? A vivência na clausura, tanto das ordens femininas quanto das ordens masculinas, porque isso significa a nossa confiança de que a nossa oração é verdadeira. A gente muitas vezes pede oração para todas as pessoas. Você diz para alguém, reza para mim, mas a gente não acredita muito nisso de verdade, né? E a gente faz essa experiência com a nossa família quando a gente resolve que vai entrar na clausura e alguém diz assim para nós, mas vocês vão viver só de rezar? Mas não é o que todo mundo diz que é importante, né? A nossa vida, ela representa na igreja, e a igreja diz isso em vários documentos, o absoluto de Deus. Né? Deus é o absoluto, e por aqui nós alcançamos o mundo todo. Nós não estamos isoladas da realidade, nós estamos encerradas para. Né? Desde... vamos voltar de novo, porque não foi desde criança. Mas eu nasci numa família católica, né? Mas assim, meus pais nunca mencionaram nada sobre vida religiosa, né? Na minha paróquia os padres são religiosos, eles são palatinos, mas a gente só via mesmo os padres, a gente não via tanto as irmãs, né? Só tem um pequeno instituto lá, onde só tem uma ou duas irmãs e de vez em quando só que a gente via. Então, eu nunca tive esse contato, assim, né, com vida religiosa. E aí, assim, meu sonho sempre foi casar, né, construir minha casa, ter vários filhos, sempre foi isso, né. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, né, eu conheci uns amigos da igreja, a gente começou a andar junto. E aí, o que aconteceu é que um desses amigos me disse que ia pro seminário, assim. E aí aquilo me chocou bastante, porque, assim, sabe aquela doença que dá 1 em cada 10 milhões de pessoas? Então, pra mim, isso era uma pessoa que ia pro seminário, né? Era uma coisa bem rara, assim. E aí, ele disse que ia pro seminário, aí passou 2 meses, um outro amigo do grupo disse que ia também, e depois meu primo disse que ia também. E aí, de repente, eu tava andando num grupo onde todos os meninos iam pro seminário, assim, né? E aí, aquilo, assim, me chocou bastante e me questionou bastante. E aí a gente começou umas brincadeiras, assim, né? Porque eu era muito devota de Nossa Mãe Santa Clara. E aí, uma das minhas amigas era devota da Terezinha e a outra era devota dos pais de Santa Terezinha, assim, né? E aí começaram a me chamar de, você é filha da pobreza, essa daí vai ser franciscana, essa daí vai ser franciscana, assim, né? Eu dizia, não, vou casar. Só que, assim, as brincadeiras, eu comecei a refletir sobre isso. Tipo, eu falei, e se for, assim, né? Será que não? Né? E se for? E aí eu comecei a sentir aquele incômodo no meu coração, né? Pensar, será que Deus está me chamando? Eu falei, não pode estar me chamando, né?
E aí uma vez eu estava numa missa, no dia do Sagrado Coração de Jesus. E aí acabou a missa, eu fui fazer ação de graças, né, no sacrário. E aí de repente assim, eu senti uma grande paz na minha alma, uma bem profunda. E no fundo do meu coração assim, parecia que Deus estava me dizendo é isso mesmo, é religiosa que eu te quero, assim, sem palavras mesmo. E de repente eu tive certeza. E aí eu fiquei desesperada. Fiquei desesperada, cheguei em casa, chorei. Meus pais não sabiam de nada, né? Só falei com as minhas amigas. E aí com o tempo eu fui aceitando assim, essa possibilidade, né? Aí comecei a entrar em contato com alguns institutos, né? Com institutos franciscanos, outros não. E comecei a fazer acompanhamento vocacional pela internet, ia conhecendo assim, né? Algumas irmãs vieram me visitar. E aí aos poucos meus pais eles foram entendendo a ideia. Mas ao mesmo tempo, sabe aquela coisa de crise de jovem? Aquela coisa assim, sabe aquele jovem que quer ser astronauta? Essa coisa assim, né? Não vou levar muito a sério. Aí eu fui conversando, só que eu sempre senti uma inclinação muito grande pela vida contemplativa, sempre. Então eu falei, vou procurar a vida ativa, né? Deixa a contemplativa de lado, né? Já que é para ser religiosa, então vou ser de vida ativa, contemplativa não. Só que aí sempre que eu vi uma foto de uma irmã numa grade, assim, era incrível, assim, meu coração disparava e eu ficava nervosa. E sabe aquela coisa de gente apaixonada? Era assim. E aí o que aconteceu é que eu tive coragem um dia, assistir um documentário sobre a vida de umas clarissas da Ordem de Santa Clara e tive coragem, entrei em contato com um mosteiro. Eu mandei, na verdade, um e-mail para todos os mosteiros do Brasil. E aí o que me respondeu foi um mosteiro do Rio de Janeiro, né? O engraçado é que o e-mail do mosteiro daqui de Marília estava errado. Então as irmãs não receberam o meu e-mail. E Rancharia bem pertinho daqui. E aí eu fui lá pro Rio, conheci as Clarissas de lá e fui com a minha mãe, né? E aí a gente voltou. E aí eu vi que tinha um mosteiro aqui, e aí a gente vim fazer experiência aqui. Aí veio meu pai, né, a conhecer. E aí começou a resistência bastante grande da minha família, quando eu decidi entrar. Porque até então, na cabeça deles era a crise da jovem, assim, né, uma coisa que vai passar, né. E eu falei, não, é sério, eu vou entrar mesmo, né. E aí eu terminei a escola. Aí vim pro mosteiro, aí eu ficava três semanas no mosteiro, aqui na parte externa, conversando com as irmãs e rezando. E uma semana em casa. Aí 3 no mosteiro e uma semana em casa, né? E aí marquei minha data, dia 7 de junho de 2015, né? E entrei, com a graça de Deus, assim. Eu tava tremendo na porta quando eu dei um passo pra dentro. Sabe quando fiz aquele silêncio e tudo abaixou assim? Eu fiz, era isso, né? Entrei, graças a Deus estou muito feliz, né? Tenho ainda os votos temporários, estou a caminho dos votos solenes, os votos perpétuos, né? Meus pais hoje, assim, é muito diferente do começo, né? Meus pais veem as irmãs como filhas, né? Se sentem em casa no mosteiro, né? Eles vêm sempre me visitar. E essa comunhão, assim, a gente acha que quando a gente entra no mosteiro existe um rompimento com a família. Existe sim, no começo é bem mais latente, mas aos poucos isso vai se tornando uma coisa só, né? Então eu tenho as minhas irmãs, né? Tenho a Mari, e ao mesmo tempo a minha família também se sente parte do mosteiro hoje. Perfeito. Pronto. Muito bom. Eu vou pegar um gancho da experiência vocacional, né? Uhum. Diferente da irmã Esther, a minha experiência vocacional é totalmente diferente. Eu sou de uma família bem pagã, né? Batizavam a gente porque era costume, né? Na sociedade. Eu era só batizada, me converti com 19 anos. Tive uma vida basicamente de um jovem médio aí, pagãozinho, de festas, de
vestibular, de trabalho, na capital. Então, não tinha absolutamente nada a ver com a vida no mosteiro. Aí então não tenho vocação, talvez alguém diga assim. Então vocação é para quem desde pequenininho se sente um pouco mais santinho, mais bonzinho, mais quietinho, né? Não exatamente, né? Santo Agostinho foi um grande pecador antes de ser um grande santo. Então, Nosso Senhor, Ele nos chama de onde a gente está. E Ele me chamou de onde eu estava. Primeira conversão, primeiro passo para uma vivência vocacional é um encontro com o Nosso Senhor, que todo mundo, qualquer leigo precisa ter. Um encontro com Cristo ressuscitado, que nos chama para uma vida mais feliz, uma vida menos egoísta, uma vida mais doada, em qualquer estado de vida, seja para o matrimônio, seja para o sacerdócio. E então, como é que eu faço para saber se eu tenho vocação, né? Primeiro é olhar para os reais desejos do seu coração, né? Admitir alguns desejos. Eu fiz como irmã Esther, assim, isso não é comigo não, chama outra. Chama outra. E eu não tinha, por exemplo, nenhuma atração por nenhum dos institutos que eu conhecia. E eu não conhecia a vida contemplativa. E o padre que me mandou a primeira vez no mosteiro, eu fui no mosteiro das Carmelitas, ele só me deu o endereço, ele não explicou nada. Então quando eu cheguei lá, eu fiz assim, meu Deus, né? Que coisa que é essa? Fiquei meio desesperada, assim. Mas ao mesmo tempo que aquelas grades super me assustaram, né? Aquela vida fazia mais sentido para mim. O meu coração me dizia algo, né? E é o que a gente faz quando a gente tem esse desejo. A gente deve fazer como qualquer pessoa que quer se casar. Você começa a procurar com quem você queria se casar. Como seria a esposa ou o esposo que você pretende para o seu futuro? Quais são as qualidades que ele tem? Quais são os sonhos que esse esposo ou esposa tem, que vocês têm em comum? Então a gente começa primeiro uma busca pelos institutos, uma busca pelas congregações, até encontrar uma que você fala, vou iniciar o que é parecido com um namoro, né? Esse diálogo, esse diálogo de oi, tudo bem, meu nome é fulano, né? Você passa seu telefone. Então a primeira coisa é vir aqui. Aí nesse acompanhamento não tem um ingresso na clausura, né? É esse acompanhamento de vir, né? De conhecer tanto as irmãs conhecerem, né, a candidata, e ela volta para casa, continua, né, a convivência que ela tinha normal, né? Mas sempre com essa intenção de discernir realmente, né? Não tem, na primeira vez que vem, não tem já esse compromisso, nossa, sou vocacionada aqui, vou ter que ficar aqui, agora não posso dizer, né, não quero. Não, né? É realmente esse processo de discernimento da vocação, né? De conhecer o carisma, né? Como a gente explicou um pouquinho dessa altíssima pobreza, da vida contemplativa ou da vida ativa, né? Então não tem esse compromisso, é esse conhecimento realmente. E a gente pode vir, né, aqui no mosteiro, telefonar, por e-mail. Então a gente começa esse acompanhamento, ou semanal, né, ou mensal, pode vir aqui, tem a parte externa que a irmã pode ficar hospedada também, né, a candidata, sem problema nenhum. E depois de um tempo, de mais ou menos 6 meses a 8 meses, né, se tiver firme com esse desejo ainda, né, de querer ingressar, aí começa a parte do aspirantado, né, que já é o ingresso na clausura, que vai ter nessa convivência do dia a dia mesmo, né. Então aí a candidata entra, né, no mosteiro, convive com as irmãs, e aí ela fica no período de 6 meses, né, nessa convivência, tendo a mesma rotina que todo mundo tem. Depois desses 6 meses, ela volta para casa dela, fica uma semana para ter, assim, esse confronto, né? Porque é uma vida totalmente diferente, né? Realmente, assim, do que tem aqui, do que tem né, com a família. Durante esses períodos, né, que depois a gente chama períodos de formação, que vão se estender por um período mínimo de 9 anos, é um namoro bem extenso, com noivado, bem longo, né?
porque é um compromisso muito sério. E é uma vida muito diferente da que a gente está habituado do lado de fora. Não é uma vida absurda, mas você perde todo aquele contato com... Todo mundo está viciado no WhatsApp, internet, aí você entra para cá, acabou, né? A sua vida muda muito. Então, o primeiro processo é esse mesmo. Relação, como qualquer namoro começa. Você começa com uma certa aproximação, que tem uma intenção, né? Mas aí vocês começam conversando, e depois você pede a pessoa em namoro, aí a pessoa começa a vir, passa 3 semanas e voltar, passa 3 semanas e voltar, né? Até que ela se decida, e que nós decidamos, porque é uma decisão sempre conjunta. É o sim da pessoa que é vocacionada e o sim da comunidade. Isso até o fim concluso, assim, né? Mas que primeiro sim é de Nosso Senhor, que é Ele que chama. Se Ele chamar, não se preocupe. Nossa, o sim da comunidade, ele garante no fim, né? Essa etapa do aspirantado, dentro da clausura, é o período de 1 ano, né, desse conhecimento. A irmã ainda não troca de nome, né, como a gente tem trocado, mas é essa experiência, né, da convivência. Depois de 1 ano, tem a próxima etapa, que é o postulantado, né? Ela não tem mais essa assim, possibilidade de sair do mosteiro, né? Porque assim, é aquele passo já definitivo que ela deu, né? Assim, definitivo, mas ainda essa experiência, né? Ela pode voltar para casa dela, né? Não é assim, não, agora é definitivo, nunca mais vou sair. Porque com a experiência aqui a gente vai tendo esse maior discernimento, né? Da vocação, do dia a dia, da espiritualidade. Então, o aspirantado 1 ano, depois o postulantado e só a família que vem visitar, né? A família todo mês tem os dias da visita, né? Da família, dos amigos, né? Para a irmã. Depois do postulantado, que tem o período de 2 anos, aí é o noviciado, é o ingresso do noviciado, que a irmã recebe o hábito, né? Da ordem, que é o véu, mas é o véu branco, o hábito, a corda e a coroa, né? E ela já faz parte, né? Da nossa ordem. E aí ela pode receber um nome novo, né? Ela pode trocar ou não pode trocar, né? É opcional. É o nome do santo de devoção, né? Mas aí, no caso, a gente troca o nome e o sobrenome, né? O meu era Daniele e agora é a irmã Maria Micaela do Coração Misericordioso de Jesus, que é a minha devoção São Miguel Arcanjo e ao Sagrado Coração de Jesus. Então, né? Aí tem essa devoção. O nosso nome é a nossa missão, né? Não é um nome assim, nossa, pensei no nome, não, vou pegar para mim só porque eu achei bonito, não. O nosso nome é a nossa missão, né? Então essa é a minha missão. E aí depois do noviciado, que é o tempo de 2 anos, 2 anos e meio, tem os votos temporários, né? Que a irmã professa pobreza, castidade, obediência e clausura por um período de 5 anos, né? Que tá assim, ela está sendo mais inserida na comunidade, né? É aquela vivência mais forte, né? Como da experiência do amor, é aquele noivado, assim, né? Você está caminhando com uma coisa mais séria, né? E aí tem esse período e é uma preparação para os votos perpétuos, né? Que aí é para toda a vida. Então aí tem o período de 1 ano, né? Do aspirantado, 2 anos do postulantado, 2 do noviciado e 5 dos votos temporários. E depois, terminados esses 5 anos, tem os votos solenes, que é quando a gente professa esses 4 votos por toda a nossa vida. Aí, assim, os votos temporários, os votos solenes, a gente faz na Santa Missa, né? A única diferença dos votos temporários e solenes, além de professar, né, só por 5 anos e o outro por toda a vida, a gente recebe a aliança, que é o sinal do nosso compromisso, né? Realmente com o Nosso Senhor e com toda a igreja. Né? Assim como no matrimônio, por toda a vida, né? É essa aliança mesmo, né, que a gente tem. Mas assim, tem todo o processo realmente de discernimento dentro do mosteiro, né? Nesse processo todo do mosteiro, para ter essa firmeza, né, de convicção, né? Os 9 anos, eles são um acompanhamento todo, porque não é simplesmente, não, agora não quero mais e vou embora, não. A gente tem que, né? Existe sim o que é difícil, né? Como toda vida, né? Como todo lugar, as dificuldades, né?
Mas só que quando a gente tem já essa certeza, esse discernimento, né, no que a gente quer, a gente luta, né, para tudo que a gente... Isso seria em qualquer outro lugar, né? Mas aí na vocação essa luta para estar em união com o nosso Senhor, né? Da vida que a gente escolheu sempre. O nosso Senhor dá sempre a graça, né? Assim, na caminhada toda existe assim, nossa, será que realmente essa é a minha vocação? Não é? Existe a madre, existe a mestra, para poder já ajudar realmente, né, nesse discernimento que a gente tem, que a gente precisa fazer sempre, né? E é todo dia que a gente precisa dar sempre esse nosso sim, de que é a minha escolha, né? Eu fiz isso para sempre, eu escolhi estar aqui para sempre, né? Então essa é a nossa vida. Algumas pessoas ficam pensando assim que nós passamos então o dia rezando, né? Nossa vida é contemplativa. Sim, nós passamos o dia rezando, graças a Deus. A nossa oração oficial é o ofício da liturgia das horas, pouca gente conhece, que é a distribuição dos salmos, né? Então essa é a oração oficial da igreja. Todos os religiosos têm a obrigação de rezar ela, ao menos parcialmente, inclusive os sacerdotes, mas as irmãs de vida contemplativa têm a obrigação de rezá-la na íntegra. Então, ofício de trabalho, né? O trabalho divino é o nosso trabalho. Então, para que servem as irmãs contemplativas, né? Temos as irmãs que cuidam de escola, as irmãs que cuidam de hospital, as irmãs que prestam vários outros serviços da obra de misericórdia, e nós fazemos o quê? Nós realmente rezamos. Unido a isso, nós não estamos dispensados ao dever do trabalho. Todos trabalham, principalmente por sermos pobres, né? Nossos pais trabalham, nossos amigos trabalham, os pobres trabalham, os religiosos trabalham e nós, consequentemente, trabalhamos. Então, alternado com a nossa vida de oração, nós temos os vários deveres da vida cotidiana. Nós não temos funcionário, por exemplo, para limpar a nossa casa. E ela é bem grande, nós temos 30 celas, embora nós sejamos 17 irmãs. O nosso dia começa bem cedo. A gente acorda às 5 da manhã e a gente já começa com o ofício divino, né? Então nós vamos para o coro monástico e lá nós rezamos o ofício divino. Depois a gente segue as nossas atividades, oração do terço, e também nós temos a Santa Missa diária. E depois da Santa Missa, nós ficamos alternadas entre a oração ao Santíssimo Sacramento, a adoração, e o trabalho, né? Um grupo fica no jardim, um outro grupo de irmãs fica no artesanato de gesso, na restauração de imagens, na pintura. Outro grupo fica no artesanato de velas, outros nas alfaias, uma irmã na cozinha, porque a gente cozinha também, não são outras pessoas que cozinham para nós. E a gente fica alternando, né? Enquanto uma está na adoração, as outras estão no trabalho. E isso até às 5 horas da tarde, quando a gente encerra a adoração diurna, né? Então é oração. Durante o dia também a gente tem um período de descanso, né? Mas depois a gente retorna às atividades com a oração e também a adoração. E assim, uma coisa que é da vida monástica, que nós herdamos da vida beneditina, que é o Ora Te Labora, né? Que é a gente vai alternando o trabalho com a oração comunitária. Então, a cada tempo do ofício divino que marca a nossa vida, ele é o nosso relógio mesmo. Então, a gente para, reza em comum, almoça, né? Aí lavamos louça, depois temos essa pausa do descanso, retornamos, rezamos, depois retornamos ao trabalho. Então, isso até a hora de dormir. Então, nosso horário tem essa latência da oração da igreja. E a mesma oração que nós estamos rezando está sendo rezada no mundo inteiro por todas as ordens, né? Principalmente pelas ordens contemplativas. Durante a noite, geralmente entre as 7 e 8 da noite, né, a gente tem o que a gente chama de recreio, né, que é um intervalo do silêncio monástico. É um lugar onde a gente conversa, né? Então aí a gente reza para começar o recreio e a partir dali a gente pode conversar umas com as outras, né? Então, ali durante o recreio a gente tem um momento de partilha, tem um momento
fraterno, né, de convivência entre as irmãs, de um modo mais de descontração, né, também. E depois, após o recreio, né, a gente vai rezar o último ofício da noite, que é o ofício de completas. E aí, depois de completas, a gente divide assim. Um grupo de irmãs vão para adoração, outras irmãs descansam. Esse é em um dia. Em outro dia, a gente tem a que a gente chama de o ofício de matinas, que é quando as irmãs, nós levantamos todas na meia-noite para rezar um ofício que é um pouco mais longo, né, que a igreja pede. E aí nós rezamos geralmente 1 hora, depende de 1h30. E aí depois todas nós retornamos para o descanso. Tirando esse dia, que é o dia de matinas, e que levanta todo mundo, durante os outros dias a gente vai se revezando. Então, durante a noite na adoração. Então, uma irmã levanta, as outras descansam, aí depois elas trocam, aí a gente chama a outra irmã, de 1 em 1 hora, tem sempre alguém com o Santíssimo Sacramento. Esperando até o sino de novo, das 5 da manhã, e começa tudo de novo. Também nós temos outros tipos de trabalho, que são os trabalhos da vida real, que é pagar conta, aí tem a irmã que tem que se preocupar se a conta está sendo paga, como se movimentam as questões bancárias. Então, todo o trabalho da comunidade, para uma comunidade grande, é dividido em setores. Tem a irmã que é responsável por ver se está faltando comida, se ela vai pedir comida, por exemplo, a irmã que é responsável por manter as contas pagas em dia, a irmã que é responsável por responder as várias correspondências que o mosteiro recebe. Então também existe todo um outro serviço, assim, burocrático, de uma família comum, só que numa família bem grande, né? E para que isso seja ordenado, cada irmã tem uma função. A gente vai mostrar os trabalhos? A gente pode mostrar, fique à vontade. Vai lá, mais tarde. Sempre só para mais novo. Um dos nossos trabalhos artesanais são os de vela. Nós fazemos velas decorativas, como também círio pascal, vela para altar, né? Porque é o nosso sustento, né? Trabalho do nosso sustento. Então tem esse tipo de vela pequena, grande, né? Que a gente vai produzindo aqui mesmo, né? Com um grupo de irmãs. Aqui, como nós fazemos os nossos trabalhos artesanais, a gente vende aqui mesmo, no mosteiro, né? Aqui na portaria tem a nossa lojinha, a gente vende as imagens e as velas, né? Um dos nossos trabalhos é a vela de São Miguel, né? Como está chegando a quaresma de São Miguel agora, a gente está produzindo mais velas e tem vários tamanhos, né? Também a gente produz tanto assim, de figura, como também de imagem, né? Pequenininha dentro da vela. Como ela falou, a gente faz velas de altar, faz o círio pascal, faz outros tipos de vela. A gente tem um bolsinho para carregar a teca, para os ministros que levam a Santa Comunhão para os enfermos. Temos as alfaias. Isso é feito tudo aqui, a alfaia, né? Tem também objetos de devoção, né? A gente faz terço, tanto o terço de nozinho, como também a gente faz aqueles terços conhecidos como terço de São Pacômio, ou terços monásticos, que geralmente se produzem em mosteiro, né? Nós também temos o artesanato de imagens, né? Onde a gente faz a restauração de imagens sacras. Tanto a restauração, como também a gente faz imagens novas, né? A gente compra da fábrica a imagem crua e aí a gente prepara as imagens, né? Então tem imagens de diversos tamanhos, né? Todo o processo é feito por nós, né? Tanto da restauração, da pintura, tudo nós que fazemos. Uma das imagens que a gente vende bastante é do Jesus crucificado, né? O crucifixo, que acho que entre as imagens na igreja é a principal, né? Esse crucifixo, ele era como esse, assim, lisinho, né? E o padrão que as pessoas estão mais acostumadas a ver, com só as chagas principais. Então, as irmãs, elas faziam um trabalho mesmo de fazer essa arte para ficar um Jesus mais mutilado.
mas a gente faz conforme a pessoa que vem encomendar pede. Além dos crucificados, né, a gente vende também imagens devocionais, né, como a Sagrada Família, as imagens franciscanas, nosso Pai São Francisco, Nossa Mãe Santa Clara, Santa Teresinha, né, Nossa Senhora Grávida, e são todas também, como a gente já disse, né, feitas por nós, para o nosso sustento, e também é uma forma de evangelização, né, e uma tradição que já é da nossa ordem, né, que é esse trabalho sacro que é feito. Então, para encerrar nosso vídeo, falando sobre o mês vocacional, queria lembrar assim, a todos que na igreja existem 2 sacramentos de serviço, né? O matrimônio e o sacerdócio. Para lembrar que a vocação ao matrimônio é uma vocação alta, uma vocação ao serviço, e estimular todos os jovens, principalmente aqueles que ainda não discerniram sua própria vocação, ou aqueles que vivem a sua vocação de modo não a servir a igreja, que é esse o nosso chamado, é um chamado de serviço, é um mês da vocação. Então é um mês para que nós nos sintamos todos reconvocados a doar nossa vida a Cristo. Então, se você, né, que escuta o vídeo, tem um sentimento do chamado vocacional e não tem coragem, você está atrasando a sua alegria. Assim, a vida vocacionada, a vida de quem responde ao chamado de Nosso Senhor, é uma vida de quem se completa. Nós convidamos assim a todos, né, a virem conhecer o nosso mosteiro. Nós temos missa todos os dias, às 8 da manhã. O mosteiro está aberto para visita na parte externa até às 6 da tarde, todos os dias. Qualquer pessoa pode vir no nosso portão pedir para rezar. Convidamos as jovens que têm um interesse vocacional a fazer essa busca. Mesmo que seu lugar não seja aqui, né? Mesmo que você só venha aqui para pedir um conselho, porque talvez você sinta-se chamado para outro lugar, façam esse movimento, né? Tenham coragem. É um bom mês vocacional para todos.